Sabe aquela sensação de que um argumento parece perfeito, mas tem algo estranho ali no fundo? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre as rachaduras que se escondem até nos discursos mais bem construídos. Para começar, vamos direto para uma cena. A gente está num tribunal. À primeira vista, o caso parece bem simples, mas, como vamos ver, essa simplicidade pode enganar, e muito. Olha só que interessante. De um lado, a acusação chega e fala: olha, a pessoa estava na cena do crime, tem um histórico parecido e ainda por cima 3 testemunhas confirmaram. Puxa, parece um caso ganho, né? A chance de ser inocente é mínima. É uma lógica bem direta. Só que aí vem a defesa e rebate. Calma lá. As provas são circunstanciais. A testemunha principal, bom, não é lá muito confiável. E a lei é clara, precisa de certeza, não de probabilidade. E aí? A defesa também tem um ponto, e um ponto lógico. Como é que os dois podem estar certos ao mesmo tempo? É aqui que o nó começa a apertar. Se a gente tem duas lógicas que se opõem, mas que são corretas, como é que se toma uma decisão? O que faz um argumento ser realmente sólido, e não só convincente? E o mais curioso é que essa contradição toda não é um defeito do sistema. Na verdade, ela mostra uma coisa fundamental sobre a argumentação em si. São o que podemos chamar de problemas da argumentação. E não um problema no sentido de algo quebrado, mas em dilemas, desafios que sempre vão existir quando se debatem ideias complexas. Esses dilemas nos jogam no meio de um monte de perguntas difíceis. Tipo, o que vale mais? A verdade nua e crua ou uma boa história que convence? Como é que se escolhe um lado quando existem várias interpretações que fazem sentido? E, principalmente, como nos protegemos de argumentos que soam bem, mas são na verdade uma armadilha? Vamos mergulhar em cada um desses desafios agora. O nosso primeiro grande problema é a tal da ambiguidade. As mesmas palavras, a mesma lei, podem levar a caminhos totalmente opostos. E o pior, os dois caminhos podem ser defensáveis. Olhando para esse dilema da morte cerebral, o caso fica claro. Uma interpretação mais pé no chão foca na biologia e diz: enquanto tiver qualquer sinal de atividade no cérebro, tem vida. Ponto. Mas aí vem outra interpretação, que pensa mais na essência da pessoa e argumenta: espera aí, o espírito da lei é proteger a consciência, a dignidade. Se isso se foi, a pessoa legalmente não está mais lá. As duas leituras partem da mesmíssima regra, mas chegam em lugares completamente diferentes. E com a tecnologia, então, isso fica ainda mais complicado. Pense numa lei antiga, escrita para proteger cartas, correspondência física. Essa lei vale para um e-mail? Se a gente lê a lei ao pé da letra, a resposta é não. Mas se pensarmos no princípio por trás da lei, que é proteger a comunicação privada, aí a resposta é sim. De novo, temos dois caminhos lógicos que acabam em decisões opostas. Ok, saindo da ambiguidade das regras, a gente cai no segundo problema. E esse talvez seja o mais humano de todos, a diferença, às vezes gigantesca, entre um argumento que é lógico e um que é persuasivo. É como se tivéssemos duas vozes falando. Uma voz, a da lógica fria, diz: olha os números, as estatísticas mostram 90% de probabilidade de culpa, fim de papo. É uma verdade baseada em dados, certo? Mas aí vem a outra voz, a do coração, e fala: gente, essa pessoa nunca teve uma oportunidade, ela merece compaixão, não só estatística. Uma condenação vai destruir o futuro dela. Isso também não é uma verdade? Uma verdade humana, que convence, que mexe com a gente? E agora, qual das duas pesa mais? É exatamente quando a persuasão se afasta da lógica que a gente entra num terreno perigoso, o das falácias. Pense numa falácia como uma miragem. Ela parece um argumento de verdade, soa bem, parece fazer todo sentido, mas quando olhamos de perto, a estrutura dela é furada. É uma tática para convencer, mesmo quando não se tem a razão do lado. Vamos ver 3 exemplos bem clássicos disso. O primeiro é o famoso ad hominem. Em vez de debater a ideia, a pessoa ataca quem está falando. É baixo, mas funciona. O segundo é o apelo à autoridade. Sabe quando alguém diz: ah, mas fulano de tal, que é um especialista, disse que é assim? Isso é usado como prova final, mas nos esquecemos que até especialistas erram. E por último tem a falsa dicotomia. Essa é aquela que coloca na parede ou é A ou é B, como se não existisse C, D e E, um monte de outras opções no meio. Saber reconhecer essas armadilhas já é meio caminho andado para não cair nelas. Então, vamos juntar as peças do nosso quebra-cabeça. Temos a ambiguidade, mostrando que as regras do jogo podem ser lidas de jeitos opostos. Temos a briga entre persuasão e verdade, que mostra que o argumento mais bonito nem sempre é o certo. E para complicar, temos as falácias, que são as armadilhas escondidas no meio do caminho. Entender como tudo isso funciona junto é o ponto-chave.
Beleza, mas e daí? Por que entender tudo isso é tão importante? Porque é isso que nos transforma. Deixamos de ser só alguém que assiste ao debate e passamos a ser alguém que entende o que realmente está em jogo. E pode acreditar, isso aqui não é papo só para advogado, não. Isso serve para tudo. Para entender um debate político, para uma discussão no trabalho, para filtrar as notícias que consumimos e até para aquela conversa do dia a dia. No fundo, o que se ganha com isso é quase como uma nova lente para enxergar o mundo. Uma lente que ajuda a identificar quando estão tentando nos manipular, que nos ajuda a não cair nas nossas próprias armadilhas de raciocínio, que nos ensina a construir argumentos mais fortes, mais honestos e, talvez o mais importante, nos faz entender a complexidade por trás das grandes questões que definem para onde a nossa sociedade vai. No fim das contas, voltamos para essa ideia central. Leis, decisões judiciais, contratos, tudo, absolutamente tudo, é construído com base em argumentos. Então, entender os pontos fracos e os dilemas da argumentação é, na verdade, entender os alicerces de como o nosso mundo funciona. E isso tudo nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Se o argumento mais correto nem sempre é o mais lógico, e se várias verdades podem existir ao mesmo tempo, de que, afinal de contas, a justiça realmente depende.